A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Causos e Contos Espíritas. Apresentação Roberta Zagueto. Oi, gente, muito boa noite. Chegamos aqui com mais um Causos e Contos Espíritas na Rádio Brasil Espírita, que é esse farol de luz que nos ilumina as consciências e consola os corações. A Rádio Brasil Espírita está em diversas plataformas, mas se você estiver assistindo aqui no YouTube, se inscreva no canal da Rádio Brasil Espírita, ativa o sininho das notificações para que você possa acompanhar essa intensa programação que a Rádio Brasil Espírita tem sobre a doutrina espírita. O caso de hoje é muito interessante e nos fala de um grupo de amigos, de irmãos, que estavam junto a Chico Xavier para fazerem ali seus estudos doutrinários. E esse grupo, então, solicitou a orientação de Emmanuel, solicitou um conselho de Emmanuel sobre o melhor modo, a melhor forma de evitar uma conversação viciosa e inútil. E aí o amigo espiritual, o senador, respondeu por intermédio do Chico: observem qual é o rendimento espiritual da palestração. Quando tiverem gasto entre 40 e 60 minutos de palavras em assuntos que não digam respeito à nossa própria edificação espiritual, através da nossa melhoria pelo estudo ou da nossa regeneração pessoal com Jesus, façam silêncio e procurem algum serviço. Porque essa conversação impensada, a sombra interfere em nosso juízo, nos levando facilmente à calúnia e à maledicência. Então, esse foi o aviso oportuno deixado por Emmanuel. Essa passagem está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, e Emmanuel reforça essa reflexão através do texto Criação Verbal, que foi lançado no Reformador de dezembro de 1967 e está na página 266. E Emmanuel aqui nos lembra ainda que toda a frase no mundo da alma é semelhante a um engenho de projeção, suscitando imagens na câmara oculta do pensamento. Ou seja, meus amigos, é uma usina, produz, né? E Emmanuel nos diz ainda que nós temos, assim, frases e frases, palavras e palavras, duras como ferro, violentas como fogo, suaves como brisa, reconfortantes como sol, mordentes como lâminas, providenciais como bálsamos. À vista disso, todos nós carregamos no nosso estoque verbalístico palavras e palavras. Palavras que são bênçãos, palavras que são armadilhas, palavras que são verdadeiros charcos, palavras que são luzes, palavras que são esperanças, palavras que são alegrias, promessas, realizações, palavras que são trevas, palavras que são consolo, palavras que levam a aflições e palavras problemas. Sabemos nós que o Criador, ao criar a criatura, criou nessa mesma criatura o poder de criar. E é forçoso reconhecer que toda frase cria imagens e toda imagem pode criar alguma coisa. Saibamos assim compor as nossas frases com as nossas melhores palavras, nascidas de nossos melhores sentimentos, porque toda peça verbal rende luz ou sombra, felicidade ou sofrimento, bem ou mal, para aquele que lhe faz o lançamento na criação. Por isso, essa preocupação dos amigos, né, que estavam ali à volta de Chico, porque falando, meus amigos, nós construímos. E quantas vezes nós usamos a nossa palavra como um material corrosivo? Emmanuel aqui nos orienta a falar com bondade, falar da bondade de Deus, falar da sabedoria do tempo, da beleza das estações, de lembranças muito alegres, né? Que podem aqui levar a conforto.
Nos lances difíceis, é importante a gente procurar sempre destacar os ângulos capazes de inspirar encorajamento e esperança. Nós usamos a nossa fala para apontar os que tombam, mas a gente tem a opção sempre de utilizar o nosso verbo com compaixão respeitosa, olhando, na verdade, para aqueles, então, que tiveram essa queda moral. Junto do desespero, nós podemos também providenciar o consolo. A nossa palavra tem o poder de iluminar. Então, a gente tem que deixar que ela demonstre compreensão, amor, por onde a gente passe. Sem esquecer, obviamente, esclarecimento, sem, com isso, prejudicar a harmonia. O Cristo tanto nos edificou, trouxe o Evangelho com essa luz que a gente não apaga, agindo, logicamente, deixando o seu exemplo, mas através também de conversações luminosas. Ele usava o seu verbo, o seu tempo, a sua intimidade ali para trazer sempre as orientações para todos os que se acercavam dele. E nós ainda, depois de tanto tempo, ainda usamos o nosso verbo de uma maneira tão impensada, tão inconsequente, falamos pelos cotovelos, sem muita preocupação ainda com as consequências do que sai da nossa boca, sendo que a gente pode semear tanta luz usando a nossa língua. Um grande beijo para vocês, até o próximo Causos e Contos Espíritas, bom fim de semana, cuidado com o que sai daqui. Beijo!